Meus amigos, uma boa noite para todos. Vamos então, graças a Deus, para mais um ensinamento do nosso abençoado Emmanuel, que virá através de Chico Xavier, nesse livro aqui. Um livro magnífico. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui na página, ou seja, no item 31. Ora, se você tem esse livro Coragem, que é um dos melhores livros que eu já li até hoje, o livro Coragem, do Chico, vai lá, capítulo 31. A página é a 97. O título é Nos Domínios da Fala. Então, Emmanuel, ele vai nos passar algumas sugestões para que todos nós procuremos vigiar a nossa fala. Para a gente não falar antes de pensar. Nós temos que pensar primeiro para depois falar. Porque tudo que sai da nossa língua, da nossa boca, pode causar seríssimos prejuízos, como pode proporcionar muito bem, pode evitar inclusive suicídios. Então, ele dá o título aqui de Nos Domínios da Fala. Vamos analisar bem isso aqui. Ele começa nos dizendo, não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. O que a gente está passando para a pessoa? O que a nossa palavra está proporcionando? Ela está colocando mais lenha na fogueira ou ela está apaziguando? É preciso pensar sobre isso, porque tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Aí ele continua, automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem. Olha que coisa profunda. Nós transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem. Então, nós estamos colocando para fora, sem que saibamos, as nossas imperfeições, não é? A natureza dos nossos sentimentos e da nossa personalidade. Tudo está embutido na palavra, porque nós somos o que pensamos. Essa que é a verdade. E quando a gente pensa alguma coisa, quase que na sequência já vem uma palavra compatível com o meu pensamento e com o meu sentimento. Aí ele continua. Automaticamente transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem. Toda vez que damos forma às emoções e pensamentos com recursos verbais. Está vendo? É sério, isso é coisa muito profunda. Ele continua, terás pronunciado formosos vocábulos, selecionando frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenhas escolhido apenas indiferença ou distância nos companheiros que te compartilham uma experiência. Olha só. Porque tem pessoas que ela é bastante eloquente. Porque a palavra nossa, pessoal, principalmente, eu vou concluir essa fala aqui. Ele fala, ainda mesmo hajam sido as tuas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocaste quaisquer vibrações de pessimismo, ou azedume, ironia, ou insinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Tá vendo? Eu coloquei a caneta aqui. Às vezes, um simples sorriso diz mais que 1000 palavras. É verdade. Às vezes, um sorriso fala mais que 1000 palavras. Então, o que adianta a pessoa, não é? Com palavras melífluas, com palavras convincentes, não é? Com um linguajar muito avançado, não é? Muito eloquente, o que adianta? Tudo isso, se no meio dessas palavras tiver ironia, tiver gozação, tiver azedume, tiver ironia, como ele fala aqui, nada disso vai adiantar. Aí ele continua, isso ocorre porque, instintivamente, a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito, ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção.
Pois é. Às vezes a gente vai numa rodinha de amigos, numa festa, num casamento, num aniversário, sabe? Num determinado local onde surgem vários grupos de pessoas. De repente chega uma pessoa no nosso grupo, cumprimenta todo mundo e começa a falar. Naquelas breves palavras a gente já passa a identificar. Ou a pessoa já demonstra, através de suas palavras, tudo que está dentro dela. Tudo aquilo que está incomodando ela, ou todas as virtudes altruístas que ela tem. Vai depender de como ela se expressa. Vai depender profundamente das energias que estão impregnadas, inseridas em suas palavras. Se são energias benéficas, energias com palavras de otimismos, acompanhadas de uma energia de amor, de boas intenções e de sinceridade. Aí sim. Aí sim. Aí ele continua, conversa é doação de nós mesmos. Olha que coisa interessante. Conversa é doação de nós mesmos. Isso é muito profundo, hein? Conversa é doação de nós mesmos. A gente, numa conversa, a gente vai doar o que nós somos. A gente vai doar o que temos. Porque nós somos o que pensamos. Nós somos o que sentimos. Né? Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Olha que coisa fantástica. Olha só o que ele fala. Opiniões que exteriorizemos, então a gente vai dar a nossa opinião, hein? Em qualquer rodinha de conversa, a gente vai dar a nossa opinião e falar, opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração. São pinceladas, olha, eu estou emitindo a minha opinião. Essa minha opinião é uma pincelada. É uma pincelada que eu estou exteriorizando para a configuração do meu retrato moral. Então eu estou pintando um retrato para aquela pessoa que está me ouvindo da minha figura moral. Eu estou mostrando para aquela pessoa quem eu sou verdadeiramente. Aí ele continua, Emmanuel continua. Mais que isso, o verbo, ele é criador. Olha, além de eu mostrar para a pessoa a minha moral, o meu caráter, através de minhas palavras, do meu retrato que eu estou pintando para ela, se eu estou sendo verdadeiro ou não, se eu estou sendo falso ou não, se eu estou sendo amigo ou não, eu estou mostrando meu retrato moral para ela, para ele ou para ela, não é? Então, mais que isso ainda, aí, olha como é agravante o negócio, mais que isso ainda, o verbo, ele é criador. Então, todas as vezes que eu falo algo dependendo do teor das minhas energias verbais, dos meus pensamentos, ele é criador, porque o meu pensamento, ele cria forma, e essa forma eu estou passando para a pessoa. Então, por exemplo, se eu chegar para uma pessoa e falar, você está falando de fulano, e você acredita que uma vez essa pessoa fez isso, eu começo a lembrar do que aquela pessoa fez para mim. Aí eu começo a mostrar para aquela pessoa que está me ouvindo, da outra, mostrando para ela que aquela outra pessoa, o monstro que ela é, ou o santo que ela é, vai depender de como eu estou retratando a pessoa. E isso cria forma, que chama-se ideoplastia. Cria forma, né? Se eu pensar que aquela pessoa é bonita, a pessoa vai ficar uma ideoplastia aqui. Ela vai criar a forma de uma pessoa bela. Mas se eu falar mal daquela pessoa, vai criar um monstro. Cria forma. Por isso que Emmanuel está falando aqui. Ó. Né? Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Mais que isso é verbo criador. O meu verbo, ele é criador. Cada frase é semente viva. Plantemos o bem ou o mal. É uma semente viva. Cada palavra que eu disser para o meu filho, para a minha filha, para meu marido, para minha esposa, para o meu companheiro, para o meu vizinho, cada palavra é semente. Tanto para o bem quanto para o mal. A semente do bem, ela vai germinar. Ela vai germinar e ela vai voltar para mim.
A do mal, ela vai germinar. E ela vai voltar para mim, com certeza, por causa da lei de ação e reação. A saúde, ó, cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal. A saúde ou a enfermidade. O otimismo ou o desalento. A vida ou a morte. Naqueles que nos escutam, conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Meu Deus do céu, como o diálogo é uma coisa importante. Eu vou repetir isso aqui que eu gostei. Ó. Prestem atenção. Conversa é doação de nós mesmos. Opiniões que exteriorizemos, as nossas opiniões, são pinceladas para a configuração do meu retrato moral. Eu estou retratando para a pessoa o meu retrato moral, através de minha opinião. Não é? Mais que isso, verbo é criador. O verbo, ele é criador. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, o pessimismo, a vida ou a morte. Naqueles que nos escutam, se eu estiver falando qualquer um desses temas, naqueles que estão me ouvindo, não é? Conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos, que eu estou passando para o outro, pelos mecanismos da minha influência, não é? Ainda mesmo indiretamente. Meu Deus do céu, isso é muito importante. Tudo vai depender da influência que eu tenho com aquela pessoa. Já imaginou se eu tiver um ponto de vista equivocado, mesmo inocentemente, né? Se eu tiver um ponto de vista equivocado, achando que aquele ponto de vista meu, ele é verdadeiro, e eu passar para uma pessoa que confia em mim, acredita em mim, e eu estiver equivocado, como é que fica? E depois de, como já aconteceu comigo mesmo, depois de 5, 10 anos eu descobri que eu estava equivocado. E eu passei aquela verdade para várias pessoas. Como é que fica? Olha como a palavra é importante, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Emmanuel, para terminar, ele nos diz assim: balsamizarás as feridas dos que se encontrem caídos nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia se não lhes instilamos no coração a fé necessária para que se levante na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós? Então ele está falando aqui, olha o que ele está falando, que nós podemos balsamizar as feridas dos que se encontram caídos. Entretanto, não é? Aí ele fala, entretanto, o que será dos nossos irmãos horizontalizados na angústia? Pessoas que estão deitados, caídos na angústia, com pessimismo, sem vontade de viver, sem vontade de falar, sem vontade de sorrir, com depressão, não é? Essas pessoas, se a gente não chegar para elas e colocar no seu coração a fé necessária para que se levante na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados de bênção quanto nós. O que será delas? Você imaginou? Eu conheço uma infinidade de pessoas que quando se depara com alguém assim, fica calado, não fala nada. Porque fica com receio da pessoa dar bronca nela. Não se meta na minha vida. Aí a pessoa tem totais condição de passar a palavra de otimismo, mas não passa com receio de ser mal recebido. Aí deixa de ajudar. Porque o melindre evitou que ela transmitisse tanto potencial que ela tem. Aí ele continua. Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância na vida. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. O diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. O verbo, ele é o espelho que nos reflete. A palavra é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros,
falarás e aparecerás, Emmanuel. Essa aqui eu gostei. O verbo ou seja, a minha palavra é o espelho que me reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Então os outros, eles vão me julgar pela minha palavra. Por isso que é importante ficar calado. Mas se resolver abrir a boca, então abra para transmitir palavras de otimismo, de esperança, de fé, de caridade, do bem. Aí ninguém corre o risco de errar. Por isso que nós estamos na Terra, para nos educarmos, controlando, civilizando, cristianizando, evangelizando a nossa língua ferina. Esse é um dos maiores inimigos que nós temos na Terra, a nossa língua ferina, que exterioriza tudo que está aqui, no pensamento, que ocorre por causa dos pensamentos ainda impuros. Que seja feita em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, que assim seja, graças a Deus.